Fala, torcedor rubro-negro, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do Flamengo, as últimas informações, torcida ansiosa aí para esse jogo de amanhã, um jogo duro contra o Racing em Buenos Aires, fora de casa. Teremos aí o apoio da torcida, o Flamengo já colocou aí as informações sobre o encontro da torcida para poder partir ao estádio e apoiar o time. Deixa nos comentários seu palpite, está confiante aí na classificação rumo ao Tetra. Vamos ver o que os comentaristas têm a dizer, as últimas informações do Flamengo. Tem vantagem, venceu no Maracanã por 1-0 no jogo de ida, e para o torcedor que se apega a esses simbolismos, né, a véspera desse jogo é comemorado o Dia do Flamenguista. Começou na década de 1950, a relação de confiança e devoção da torcida do Flamengo com São Judas Tadeu. Em 2007, o dia dedicado ao santo, 28 de outubro, se tornou oficialmente o Dia do Torcedor Flamenguista, lei que passou a valer no município do Rio de Janeiro. Um dia para celebrar diferentes histórias de diferentes pessoas unidas pelas mesmas cores. Milhões que transformaram um clube na extensão de suas casas, de suas vidas. Maria Boretti de Souza é só nos documentos. Quando menina, ela viveu nas ruas e foi acolhida pela família de Zico para uma ceia de Natal. Ali nasceu a nova identidade. Então eu tenho esse privilégio de ter esse apelido de Zica, porque foi meu ídolo, meu irmão, meu amigo, que botou esse apelido em mim. Zica se casou, é mãe, avó, e o boné do Zico não sai da cabeça. E se a casa em Olaria, zona norte do Rio, virou referência no bairro, é por um motivo muito especial. Eu estou seguindo isso aqui a pedido de uma pessoa que Deus levou, meu filho. Ele virava para mim e falava assim: poxa, mãe, você nunca pensa em desmontar essa sala. E quando o vermelho e o preto vão além de uma única sala? Vamos tomar um cafezinho, que aqui mora um Mengão feliz. A Manaiara, interior do Ceará. Antônio de Jacir Brito, seu Dedé, dorme, acorda, toma café cercado de Flamengo todos os dias. A paixão rubro-negra vai de moto até o trabalho e o mercadinho do seu Dedé segue o padrão cromático da residência. E vamos ganhar tudo esse ano, se Deus quiser. Do outro lado do Atlântico também tem vizinho se acostumando a algumas manias que só o amor explica. Eu estou aqui em Cabo Verde, na África, mas eu vivo cada dia do Flamengo. Eu estou dentro de casa, 1 da manhã, gritando, vibrando, mas gritando mesmo. Os meus vizinhos, eles que me perdoem. Cabo-verdiano, Nuno fez faculdade no Rio. Se formou já tem 20 anos. Junto com o diploma, levou o Flamengo com ele. E agora o que é que a gente está tentando fazer é formalizar o nosso consulado do Flamengo aqui. Mas esse sentimento não depende de um lugar físico, uma sede, uma sala. É questão de crer em algo que não se explica. O Flamengo, para mim, não tem explicação, é um amor eterno. Tá aí, o torcedor rubro-negro certamente quer de presente a classificação para a 5ª final de Libertadores da história do clube. Amanhã tem Racing e Flamengo. Vamos colocar no papo, então, diretamente da Argentina, Emanuele Ribeiro, a Manu, que cobre o dia a dia do Flamengo. Manu, boa noite para você. Tá bem localizada, hein? Bem-vinda ao Tá na Área para falar sobre testes que Felipe Luiz vem fazendo nesse time do Flamengo. Claro, se a gente comparar ao jogo da ida, o Flamengo tem uma baixa significativa, né? O Pedro está fora dessa partida, sequer, né, tá entre os relacionados. Felipe Luiz testando uma entrada no meio-campo. É isso, Manu? Bem-vinda. É isso, Bené. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá na Área com a gente, pessoal aí no estúdio, Richarlison, Ramon. Felipe Luiz terminou a preparação para esse jogo decisivo, o jogo mais importante do ano para o Flamengo. Na tarde desta terça-feira, aqui em Buenos Aires, o time treinou no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Treino fechado, o treinador, como sempre, fez muito mistério, mas existe a expectativa por uma mudança no meio-campo, que vai interferir também no ataque do Flamengo, né? No sábado, contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi o escolhido para substituir o Pedro para ser o centroavante do Flamengo. Agora, a tendência é que Bruno Henrique não comece como titular e o Saúl entre no time nessa vaga que ficou
sem o Pulgar, né, no final de semana. O Saul até foi titular, mas o Flamengo não tinha o Pulgar. Pulgar, que voltou recentemente de lesão, foi titular na quarta-feira desse jogo de ida contra o Racing. E aí o Flamengo formaria um trio de meio-campistas com o Pulgar, o Saul e o Jorginho. Essa é uma das possibilidades para esse jogo, um dos testes feitos pelo treinador, com o Arrascaeta aí nesse cenário um pouco mais adiantado e o Plata e o Carrascal também formando ali o ataque do Flamengo. É uma das possibilidades, mas como eu disse, né, o Felipe Luiz sempre fazendo mistério, toda véspera de jogo importante, principalmente, é dessa forma, né? O treinador teve 2 treinos completos aí com o elenco todo, sem o Pedro e sem o Cebolinha, que são os únicos desfalques, mas com o restante do elenco à disposição para fazer esses testes. E é uma das possibilidades. Ontem aqui no Tá Na Área a gente falava sobre essa chance, né, de o Flamengo ter 3 meio-campistas, de ter uma trinca de volantes ali, com o Saul jogando mais pelo lado direito. E Bené, pode ser que aconteça. O Flamengo que fez a vantagem no jogo de ida, fez 1-0 no Maracanã, agora com o empate já se classificaria para a final da Libertadores, né? Então, na cabeça do Felipe Luiz, amanhã é não sofrer gols, porque aí o Flamengo vai estar classificado para mais uma decisão de Libertadores. É isso, vamos colocar então o nosso campinho provável desse time do Flamengo, do Felipe Luiz, para o jogo de amanhã. Lembrando mais uma vez, o Flamengo joga pelo empate, jogando na Argentina. O time provável tem o Rossi no gol. Essa dúvida na lateral direita, né, se joga o Emerson Royal ou se joga o Varela. Léo Ortiz de volta com o Léo Pereira e o Alexandro. Aí no meio-campo, essa trinca, né, que a Manu já citou muito bem, né, Pulgar, Jorginho e Saul. Mais à frente, o Arrascaeta com o Carrascal, que foi o autor do gol do jogo de ida, o gol que dá vantagem ao Flamengo nessa eliminatória da Libertadores, ao lado do Plata, né? Lembrando que na ida o Luiz Araújo foi titular, o Plata entrou no decorrer da partida. Richarlison, o que significa essa possível mudança no Flamengo do Felipe Luiz? A gente discutia muito, quem vai ser o substituto do Pedro no ataque? Ele vai colocar o Plata centralizado, com o Luiz Araújo do lado, se o Bruno Henrique vai ter oportunidade, quem está entrando é o meio-campista. Vamos lá, eu pensando com a cabeça do Felipe Luiz, ele sabe que a atmosfera de amanhã vai estar muito a favor do Racing, a torcida vai empurrar esse time, é um time que tecnicamente não é melhor que o Flamengo, e pensando que esse time talvez queira trazer esse desconforto para o Flamengo, você ter 3 jogadores, na verdade 4 jogadores de meio campo, que cuidam bem da bola, pode ser um fator determinante para que o Flamengo sofra menos. E a entrada do Saul deve ser pensando nisso. Eu tenho 4 jogadores que vão estar sempre próximos, que vão cuidar bem da bola, vão saber a hora de acelerar, vão saber a hora de deixar o jogo abaixar um pouquinho a temperatura, vai saber a hora de usar a velocidade, principalmente com o Plata e com o Carrascal. Ainda tem um Carrascal que faz essa função por dentro também, apesar de ser esse jogador do 1 contra 1. Talvez o Felipe Luiz está pensando isso. Opa, eu preciso tirar esse ímpeto do Racing, que vai ser no começo do jogo, principalmente aquela pressão da torcida, os jogadores querendo pressionar o Flamengo, e você ter esses jogadores, que eu volto a falar, que no meu modo de ver, cuidam bem da bola, talvez possa ser um trunfo para o Flamengo não ser tão pressionado. Porque se a gente colocar na cabeça, ele poderia colocar o Bruno Henrique lá na frente, como seria normal, tá? Mas aí a bola poderia bater e voltar muitas das vezes, esse jogo ficar meio louco, meio descontrolado, né, na parte do Flamengo. E talvez o Felipe Luiz não queira isso. Lembrando que o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo não precisa fazer gol, o Flamengo precisa não tomar. Não tomando, que seja 0-0, é claro que o Felipe Luiz não está pensando em terminar o jogo 0-0, mas se não tomar o gol, o Flamengo está classificado para a final. Eu acho que é isso. O pensamento do Felipe Luiz, colocando o Saul, se realmente essa for a formação de amanhã, é ter a posse de bola, ter jogadores que entendem esse jogo, que entendem a pressão que vão sofrer, que sabem dar velocidade a hora que tem que dar, que sabem cozinhar o galo, como a gente diz aqui no futebol, quando tem que cozinhar, para tirar essa força do Racing, que vai vir das arquibancadas e, principalmente, no começo do jogo, eles vão querer fazer logo o gol para ir mudar o ritmo do jogo. Até pensando na experiência contra o Estudiantes, né? No qual o Flamengo não teve o controle do jogo. Charles falou muito bem, são 3 jogadores que têm a capacidade de controlar a velocidade do jogo com bola e, ao mesmo tempo, ter uma pegada de marcação muito forte. Eu vejo o Saul em relação a Jorginho
e Pulgar, um jogador que consegue jogar nessa zona mais à frente, um jogador que consegue jogar nesse entrelinhas, que tem a capacidade de reter a bola, tem um passe curto bom, tem um passe longo bom, tem uma finalização muito boa também, né? Um lance que ficou muito marcado na minha memória agora contra o Estudiantes, a finalização dele de fora da área. Acho que no primeiro tempo passou pertinho da trave. Enfim, é um jogador que tem essa capacidade de ser um pouco mais meia, um pouco mais criativo, né? Jogar um pouco mais à frente. Somado ao Arrascaeta, que é um jogador que esconde a bola muito bem, que também controla a velocidade do jogo e está numa fase espetacular, é o meio de campo mais encorpado, tentando controlar, tirar esse ímpeto, tirar essa velocidade, conseguir, através da posse de bola, fazer a dinâmica do jogo que ele quer. Então, assim, somado à fase ruim do Bruno Henrique, que não vem vendo a fase boa, ele deixa um ataque muito móvel, com muita velocidade, que é Plata e Carrascal. Tem 1 para 1 com Plata e Carrascal, tem a entrada na área do Carrascal, enfim, ele tem a genialidade do Arrascaeta por trás desses jogadores. Então ele preenche muito o meio de campo com uma capacidade de força e controle de bola. Bom, torcedores, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Gostaria de saber a sua opinião, se essa decisão de Filipe Luiz aí de colocar 3 meio-campistas que conseguem aí segurar mais a bola, né? Saul, Jorginho e Arrascaeta. Pulgar ali como volante, Carrascal e Plata ali mais à frente. A dupla de zaga está confirmada aí, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Léo Ortiz voltando depois da contusão que teve no jogo contra o Palmeiras, né? Que logo ali foi até quando o Flamengo tomou o gol. Então deixa nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal aí para estar ajudando a gente cada vez mais, deixa o like no vídeo e até a próxima.